De São Januário, a gente já vai direto por aí do Urubu, porque a Camila Barbieri está acompanhando o Flamengo. Chega agora com mais informações. Oi, Camila, boa tarde para você. Fala, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Um calorão aqui no CT Ninho do Urubu, viu? Te contar. Seguinte, o Flamengo treinou hoje pela manhã. Jogadores, inclusive, estão ainda saindo, deixando aqui o CT. Esse treino é focado, claro, nessa preparação aí para o clássico. Se só tem a sua importância por ser um clássico, né? Mas também porque o Flamengo está empatado em pontos com o Palmeiras, que vem logo em segundo lugar na tabela. Os dois times têm 10 pontos. Então, a vitória é importante nesse sentido, pelos critérios de desempate. Então, que o Flamengo fica à frente do Palmeiras. Para esse jogo aí, amanhã, o Felipe Luiz não deve ter à disposição o Alexandro, viu? O lateral esquerdo saiu no meio do jogo contra o Juventude sentindo dores musculares. E aí ontem o Flamengo fez exames e foi detectado, então, no jogador um edema no músculo da coxa esquerda, não deve estar à disposição, mas a gente lembra que o Ayrton Lucas é uma opção também no lugar. O próprio Varela, né, consegue atuar nessa função aí do lado esquerdo. E aí, trazendo também uma informação em relação ao Bruno Henrique, o Flamengo segue ainda no mesmo comportamento em relação ao jogador, né? Lembrando que ele foi no meio da semana indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo no Brasileirão de 2023, uma partida contra o Santos, mas a tendência é que o Flamengo siga relacionando o jogador e como ele jogou apenas 10 minutos na última partida, se estiver entre os relacionados, pode ser até que comece entre os titulares. Agora a gente vai ouvir o goleiro Rossi falando sobre a expectativa para essa partida. Porque estamos num momento bom, as coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o clássico, é muito grande, mas ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mais um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. O Flamengo nos aguarda na rodada. Para isso a gente vai para o Rio, Roberta Barroso aqui nesse nosso plantão de Páscoa, porque assim, se tem Vasco e Flamengo, nosso time trabalha, hein, Beta? É verdade, Mari, muito. Tudo bem? Beijo para as Maris, também para o Fã de Esporte ligado aqui com a gente. Nesse sábado tem esse clássico e os dois times em momentos bem diferentes. O Vasco vem de derrota para o Ceará, o técnico Fábio Carille chega bem pressionado para esse jogo, ele que não gostou nada também da postura do time na última partida. Boa notícia, o Coutinho poupado no último jogo por decisão da comissão técnica, está à disposição. Tietê ficou fora também por conta de questões pessoais e é outro que deve voltar à equipe titular. Acontece que na zaga o Carille segue com problemas, isso porque o Maurício Lemos tem uma fratura na costela e a tendência é que desfalque a equipe. Lucas Freitas e João Vitor devem continuar, então, atuando ali atrás. Bom, a gente fala agora também ali da ponta direita, isso porque o Carille tem 3 opções no ataque. O Garré, Adson ou Ryan. Então ele tem que definir quem entra ali nessa ponta direita. Falando também do Payet, ele sentiu dores no joelho no último jogo e a tendência é que desfalque também a equipe. Agora falando do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, que chega motivado para essa partida depois da goleada contra o Juventude. O Pedro balançou as redes 2 vezes naquela partida, mas a tendência é que comece no banco de reservas, ele que acabou de voltar da grave lesão no joelho. O próprio técnico Felipe Luiz falou que tem que ter uma progressão. Na zaga, o Léo Ortiz, poupado no último jogo, deve voltar à equipe titular. Na lateral esquerda, um problema, porque o Alex Sandro tem um edema na coxa, está em tratamento. O Ayrton Lucas deve ser o substituto. E a questão do Bruno Henrique, ele vem sendo investigado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão no jogo contra o Santos em 2023. O Bruno Henrique começou no banco de reservas no último jogo, entrou no decorrer da partida e está à disposição do técnico Felipe Luiz. Esse será o 4º confronto entre as duas equipes nessa temporada
o Flamengo venceu os outros 3. Maris, eu volto com vocês. Obrigada, viu, Beta, pelas atualizações. E assim, não é novidade, Mari Pereira, quando a gente fala de Vasco e Flamengo se encontrando em realidades diferentes. Eu pensei exatamente isso quando a Beta abriu o link. Vamos lá, o momento do Vasco. Adorando, né? Qual que é a novidade? Adorando. E infelizmente, essa é uma realidade do Vasco e Flamengo nesse momento. O Flamengo embalado, e muito mais embalado depois da última rodada, e de um Vasco pressionado, tendo que ser muito cauteloso contra o Flamengo e com o treinador que está na reta. Não é o melhor cenário para o Vasco e é o melhor cenário para o Flamengo. Pois é, tá durando já, essa distância tá há alguns anos, há algumas temporadas, e foi pauta, né, da última SAF do Vasco, porque quando a 777 São 3. chega, fala que vai encurtar essa distância, já, assim, na temporada seguinte isso não acontece, obviamente, porque não é tão fácil, assim, não é tão simples essa equação. O Vasco não aconteceu contra o Ceará. Assim, foi um dos piores jogos, coletivamente, individualmente. A defesa falhou muito e a defesa que a Beta traz, que é um dos problemas do Carille para tentar resolver. O João Vitor errando ali, entregando praticamente um gol para o Ceará. Então, o Vasco tem muita coisa para resolver já para essa partida. Difícil enfrentar o Flamengo nessa situação. Tem muita coisa para resolver. O jogo é só contra o Flamengo. Só contra o Flamengo, não exatamente. é nesse tipo de jogo que se resolve suas coisas, normalmente. E é um cara tentando ser protagonista com a bola, mas não está acontecendo. E do lado do Flamengo, qual a melhor notícia? Jogando muito, o Flamengo amassando do jeito que o torcedor cobra, com o Pedro de volta. A qualquer momento você pode olhar para o banco de reservas, o Pedro entrar e marcar, ampliar uma goleada para o Flamengo. Tá assim, ó. Tá vendo aí? Tá atento. Então se liga aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, 10 pontos. Porque o Flamengo é líder. Saldo 9, Palmeiras, saldo 4. Flamengo marcou 11 gols, Palmeiras 5. Flamengo sofreu 2, o Palmeiras 1. Depois vem Fluminense. Grande vitória lá em São Paulo contra o Corinthians. Ceará, que venceu o Vasco, Bragantino, Vasco da Gama, Juventude, Mirassol, Internacional, Botafogo, Fortaleza, Santos, Corinthians, que demitiu hoje o Ramon Dias e deve ter Dorival Júnior como seu novo treinador, hein? Bem provável que o Dorival assuma o Corinthians. Vitória, olha aqui o jogo daqui a pouco. Ó. Cruzeiro é o 15º, 4 pontos. Bahia é o 18º, com 3 na zona de rebaixamento. Aliás, aqui embaixo, ó, Cruzeiro 15, São Paulo é o 16º. Dentro da zona de rebaixamento, Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro, Sport Recife. Zona de rebaixamento pesada, hein? Grêmio que mandou embora o Gustavo Quinteiros. Tem Grenal no final de semana e está à procura de um novo treinador. Mas o que eu quero falar é desses dois aqui de cima, aqui, ó. Flamengo e Palmeiras. Os dois estão no topo do Campeonato Brasileiro nesse início. O Flamengo está melhor do que o Palmeiras. Tem um elenco melhor, tem um time, na minha avaliação, melhor e que nesse momento joga um melhor futebol. O Flamengo faz um ano até aqui melhor do que o Palmeiras, né? Já ganhou Supercopa, já ganhou Campeonato Carioca. O Palmeiras ainda não conquistou títulos, perdeu o estadual para o Corinthians. Mas ganhou do Internacional do Beira-Rio. Eu vi alguns momentos do jogo. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!